Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que todo mundo está lendo, está pensando, está falando nesse momento de pandemia. Nós vamos falar sobre os vírus. Nos últimos anos, quando eu fui dar essa aula sobre vírus, eu usei como modelo o vírus do HPV e o vírus do HIV. Mas agora, para a gente poder tratar de vírus, virologia, num momento como esse, no meio de uma pandemia, nada melhor do que a gente estudar o próprio coronavírus. E o coronavírus ele é bem interessante para a gente estar estudando justamente agora, no final dessa parte de citologia, que a gente estudou células, organelas, o funcionamento de tudo, porque a biologia, estudar a biologia do coronavírus vai fazer a gente revisar tudo de citologia e aplicar e colocar tudo num pacote só. Então vai ser interessante isso daí. Vou tratar um pouquinho então para vocês, no geral, de vírus, e nós vamos entrar na biologia do coronavírus para poder aplicar o conhecimento que a gente pegou em vírus e revisar tudo de citologia para vocês verem o quanto esse vírus, que nós estamos lidando com ele agora, ele consegue ser uma boa ferramenta para a gente poder tratar de tudo que a gente conversou do início até agora. Vamos lá então. Vírus. Os vírus, gente, são entes. Não vou falar de organismos, eles são entes. Alguns vão falar os vírus são coisas. Os vírus são entes que são, na verdade, material genético guardado dentro de uma caixinha de proteína. E essa caixinha de proteína tem o mínimo, mas o mínimo de moléculas, o mínimo de necessário para poder fazer com que ele funcione como tem que funcionar. Extremamente econômico. Mas basicamente seria uma caixinha, um envoltório de proteína guardando um material genético ali dentro. São seres vivos? Porque eu estou falando que não vou chamar de organismos, eu estou falando que vírus são entes. Eles são seres vivos? Gente, a maioria dos pesquisadores da área vão falar que vírus não são seres vivos. Alguns vão dizer que sim. Por que existe esse conflito aí, essa questão está em aberto? Primeiro, a teoria celular, que explica todos os organismos do planeta, a teoria celular ela define que todos os organismos vivos são formados por células. Todos os organismos vivos são constituídos de célula. Vírus não é célula e não tem célula. Um organismo vivo, ou ele próprio é uma célula, um organismo unicelular, ou ele é formado de várias células. Um multicelular. Um vírus não. Ele não é célula e ele não tem célula. Ele é uma caixinha de proteína com material genético dentro e algumas enzimas e proteínas dentro. Ele não é célula. Ele não tem uma estrutura celular. Por aí, muitos já tiram aqui. Ele não é um ser vivo. Ele é uma peça, algo que encaixa, que consegue interagir com os seres vivos. Agora, outra definição para seres vivos é que todas as reações metabólicas de um organismo acontecem a nível celular. Um organismo que ele próprio é uma célula, o metabolismo dele está acontecendo ali dentro. Um organismo multicelular, o metabolismo dele, as principais reações metabólicas dele vão estar acontecendo também dentro da célula. O vírus nem célula tem, então ele não se encaixaria aqui também. Outro, as células se originam unicamente de células pré-existentes. Os organismos vêm de organismos pré-existentes, não surge do nada. O vírus, nesse caso, alguns podem colocar, ok, ele é um ente que surge de outro ente anterior, mas não é o próprio ente que dá origem ao ente, não é o próprio vírus que dá origem ao vírus. Ele engana a célula para a célula fabricar vírus, mas não é o vírus que está criando o vírus. Então isso daqui também não se encaixa direitinho. E ainda, as células são portadoras de material genético, ok? E esse material genético vai passando para os descendentes, ok? Aqui, tirando essa parte de célula, mas os vírus, sim, dentro dessa caixinha de proteína tem material genético que vão passando para os próximos. Mas esse material genético não passa simplesmente. O vírus induz a célula a criar novos iguais para poder passar para os novos vírus. Nós vamos ver como que isso funciona. Por isso, então, essa discussão, vírus é um ser vivo ou não, é uma questão ainda aberta porque pessoas pensam diferente. Mas você vai acabar encontrando a maioria das pessoas afirmando que o vírus não é um ser vivo, ele é um ente que ele escraviza o ser vivo, ele rouba o ser vivo, ele sequestra uma célula para poder existir. O material genético dos vírus pode ser DNA ou RNA. Então você pode ter vírus de DNA
ou vírus de RNA. A cápsula de proteína do vírus chama capsídeo. Então, quando eu estiver falando dessa caixinha de proteína que eu disse, em relação ao vírus, eu vou me referir a essa caixinha de proteína como o capsídeo, a cápsula do vírus, que guarda o DNA ou o RNA ali dentro. Bom, alguns vírus mais complexos, eles têm, além daquela caixinha só com proteína, ele tem algumas outras moléculas como lipídios e carboidratos ali também, ok? Mas basicamente é um capsídeo, é uma caixinha, é uma cápsula guardando o material genético lá dentro, mas às vezes tem um pouquinho, algumas outras moléculas a mais ali, nos muito mais complexos. Os vírus são muito pequenos, mas muito pequenos. Imagine uma espaçonave pousando na Lua. É um vírus encostando numa célula. O vírus, ele é um parasita, por definição, ele é um parasita intracelular obrigatório. Se ele é um parasita intracelular obrigatório, ele tem que viver dentro de uma célula, ele tem que ser menor do que uma célula, então ele tem que ser menor do que a menor célula. E ele é muito menor do que a menor célula, porque dentro da célula, da menor célula, ele ainda assim, ele vai se replicar ali dentro, ele vai conseguir interagir e entrar e usar o maquinário celular, ele vai precisar trabalhar dentro da célula, ele tem que ser muito pequeno. E tem um detalhe, um vírus ele consegue infectar, por exemplo, uma bactéria. Uma célula eucariota, se você pegar uma mitocôndria de uma célula eucariota, por exemplo, o tamanho de uma mitocôndria é um tamanho normal de uma bactéria, médio de uma bactéria. Se o vírus consegue infectar uma bactéria, o vírus ele consegue ser menor do que uma mitocôndria, bem menor do que uma mitocôndria, ao ponto dele conseguir infectar uma célula de uma bactéria do tamanho de uma mitocôndria e fazer essa célula funcionar escravizada por ele. Ok? São muito pequenos. Os menores vírus, normalmente eles são esféricos ou então eles são octaédricos, com 8 lados. Mas os maiores eles já vão ser icosaédricos, eles têm 20 pecinhas aí, 20 faces triangulares encaixadas, pecinhas de proteínas encaixadas aí, para poder formar aquela cápsula que guarda o material genético ali dentro. Tem alguns vírus mais complexos, como eu já falei, e o que é referência, que é mais usado, que pode cair mais em questões para vocês trabalharem, embora a gente acredite que coronavírus vai acabar virando referência para poder tratar e fazer exercícios e estudar vírus, mas vírus mais complexos, eles têm uma morfologia um pouco mais complexa também. Tem uma cauda aí que ajuda a fixar, que é o caso do vírus bacteriófago aí, que ele é usado como referência para a gente poder estudar vírus, ok? Ele tem uma cabeça, que é a tal caixinha de proteína, o capsídeo, e uma cauda que ajuda o vírus a penetrar na célula ou injetar o seu material genético na célula ali. Como que o vírus se reproduz? Se célula se reproduz, um organismo unicelular, ele se reproduz dividindo a célula? Se um organismo multicelular, gerando gametas, emitindo células para poder fecundar e formar novas gametas, se nós temos formas diferentes de reprodução, um vírus, ou seja, esse ente, que nem célula tem, nem célula é, e provavelmente nem organismo, nem ser vivo é, como que esse ente se reproduz? Se ele não tem todos os mecanismos que a célula tem para poder fazer a reprodução, para fazer uma mitose, para fazer uma meiose, não tem nada. Como que esse organismo se reproduz, ou esse ente se reproduz? Vamos lá. A replicação dos vírus é escravizando uma célula. Como eu falei, o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, para ele se reproduzir, ele tem que invadir uma célula, ele tem que infectar uma célula e ele tem que fazer essa célula trabalhar escrava dele para produzir novos vírus. E a reprodução dos vírus, a replicação dos vírus, ela acontece em 4 fases, que a gente vai enxergar aqui. A gente vai ver aqui. São adsorção, penetração, eclipse e liberação. A adsorção é quando o vírus encostou na membrana da célula que ele vai infectar, e não é simplesmente encostou, entrou. No capsídeo do vírus, ele vai ter proteínas que vão ter uma afinidade específica com proteínas que ficam na membrana da célula. Lembra quando a gente estudou membrana celular, que a gente falou que a membrana das células tem muitas proteínas ali que servem para poder interagir, fazer a célula interagir com o meio externo. O vírus, para ele entrar numa célula, ele precisa associar a proteína do capsídeo dele com a proteína que está na membrana da célula.
Portanto, se ele encosta numa célula que não tem daquela proteína específica que ele precisa se associar para ele conseguir entrar, ele não vai infectar aquela célula. Então, um vírus que infecta muitas células, ele tem no seu capsídeo proteínas que vão conseguir associar com alguma proteína de membrana que esteja presente em muitas células diferentes. Um vírus muito virulento, que consegue infectar muitas células diferentes, ele vai se associar a uma proteína que está presente em células diferentes. Um vírus que é muito específico, só de células do intestino, ele vai se associar a proteínas que são só em células do intestino. Então, o vírus, para poder entrar, essa etapa de adsorção é quando ele se associa com essa proteína que está ali na membrana da célula para poder injetar seu material genético dentro dessa célula e escravizar a célula. Beleza? A penetração é quando, de fato, o material genético do vírus entra. Não necessariamente o vírus entra, é quando o material genético do vírus entra. Como que pode ser? A penetração do vírus, esse vírus ele pode, o vírus, eu estou sendo genérico por enquanto, antes de entrar no coronavírus, no SARS-CoV-2, né, no que a gente vai tratar aqui, mas o vírus, quando ele já se associou à proteína de membrana, na sequência, pode entrar o vírus inteiro na célula ou pode entrar só o material genético. Essa etapa é a etapa de penetração. Só o material genético do vírus ou o vírus inteiro, a gente está falando aqui da penetração. Na sequência, depois da penetração, a gente vai ter a fase que chama eclipse. Eclipse são várias etapas que acontecem dentro da célula, que é de fato quando a célula está escrava do vírus, escravizada pelo vírus. O vírus ele entrando, jogando o seu material genético ali dentro, esse material genético dele, ele vai ser replicado dentro da célula. Ou seja, o vírus ele vai enganar a célula para que a célula trabalhe replicando o material genético do vírus como se ela estivesse replicando o material genético dela. Ele engana a célula e faz a célula multiplicar, fazer cópias do DNA do vírus, se for um vírus de DNA, ou do RNA do vírus, se for um vírus de RNA. Ele está usando a matéria-prima da célula, os nucleotídeos da célula, ele está usando toda a maquinária da célula para poder fazer cópias do DNA dele ou do RNA dele. Além disso, ele vai também usar o mecanismo de síntese proteica da célula. Ou o DNA do vírus vai produzir o RNA do vírus ali dentro e esse RNA do vírus vai ser lido pelos ribossomos da célula e produzir proteínas do vírus, como se a célula estivesse produzindo proteínas dela, ele engana a célula. Ou então, se é um vírus de RNA, o próprio RNA dele pode já ser lido pelos ribossomos e produzir proteínas do vírus como se estivesse produzindo proteínas da célula. Então o vírus não tem organelas que vão replicar nada, ele não tem organelas, ele não tem nada para poder fazer as proteínas que precisa para formar o capsídeo dele, ele engana a célula para que a célula faça sequências, cópias do material genético dele e engana a célula para que ela faça as pecinhas do capsídeo de proteína dele para depois, no final, encaixar essas pecinhas montando um capsídeo novo em volta dessas cópias de material genético novo que ele enganou a célula para produzir. E após isso vem a etapa, então, de liberação, quando o vírus sai e cada um deles vai poder infectar uma célula diferente e isso vai se multiplicando exponencialmente, ok? Bom, eu falei da penetração do vírus, que às vezes pode entrar, dependendo do vírus, pode entrar o vírus inteiro, dependendo pode entrar só o material genético. Na hora que a gente for tratar do coronavírus, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui também. Quando o vírus entra inteiro, existe uma outra fase, um outro momento aqui, que é o seguinte: o vírus ele se associou e penetrou, o material genético dele entrou, ele vai ter uma etapa de desnudamento, que é quando o capsídeo dele vai desaparecer, ele vai se dissolver, liberando o material genético ali dentro. Liberou o material genético dentro da célula, esse material genético vai ser copiado pela célula e o vírus vai enganar a célula para poder fazer as suas proteínas, os seus capsídeos. É o momento, então, de biossíntese. A célula produzindo o material genético do vírus no lugar do dela e produzindo proteínas do vírus no lugar do dela, ok? E aí depois vem a montagem, onde os capsídeos vão envolver o material genético que foi copiado e vai ser liberado. Isso quando o vírus entra completamente. Bom, às vezes, quando o vírus vai sair da célula, ele carrega parte da membrana da célula com ele.
E ele levando parte da membrana da célula com ele, esse vírus, a gente fala que ele vai ser um vírus envelopado. Preste atenção nesse termo, é um vírus envelopado. Envelopado significa que o capsídeo do vírus saiu e ele está carregando proteínas da membrana da célula, proteínas da membrana da própria célula que ele invadiu, carregando com ele. E essas proteínas vão facilitar a penetração do vírus na próxima célula que ele for infectar. Quando o vírus ele é um vírus de RNA, assim que ele infecta a célula, ele vai jogar o RNA dele ali dentro. Para muitos dos vírus de RNA, logo depois da penetração, vai entrar em ação uma enzima, uma proteína que chama transcriptase reversa, que ela vai fazer o quê? Vai pegar o RNA do vírus, o vírus penetrou, jogou seu material genético, ela vai pegar o RNA do vírus, vai produzir um DNA a partir do RNA do vírus. Esse DNA que foi feito a partir do RNA do vírus vai enganar a célula para que ele possa produzir RNA, usando toda a maquinária da célula, produzir RNA do vírus dentro da célula, fazer cópias desse RNA do vírus, e esse RNA vai ser lido pelos ribossomos para produzir proteínas, para fazer capsídeos, para envolver o RNA do vírus copiado e liberar vírus novos ali também. A enzima que eu falei que entrou em ação é a transcriptase reversa, que é uma enzima RNA dependente. Ela vai pegar o RNA e produzir um DNA para a partir daí enganar a célula e fazer todo o processo. Essa transcriptase reversa, por exemplo, está presente no vírus do HIV, que é um modelo de retrovírus. Agora, e o nosso coronavírus? Entendendo o que é vírus, como funciona o SARS-CoV-2, que é o vírus que está causando essa pandemia no momento? Vamos ver no próximo módulo.